Olá, meus amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho de domingo, né? Hoje nós vamos continuar estudando, né, o capítulo Pedis e obtereis, né? Nós vamos estudar o tema Observai os pássaros do céu, itens 6 a 8, tá certo? E vamos desenvolver isso juntos aqui, tentando ter o melhor entendimento que possamos ter desse manual de vida que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade? Bom, mas vamos lá, antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu sempre gosto, né, de colocar aí na tela nosso anfitrião, né, dessa manhã maravilhosa de domingo. Vou colocar ele em tela cheia para que todos nós possamos mentalizar essa figura amiga aqui na nossa frente, cada um das suas casas, tendo ele à sua frente de braços abertos, olhos brilhantes e coração vibrando, alegre por esse encontro onde todos nós, com um só objetivo, estamos reunidos aqui para aprender um pouco mais, né? Então, pediria agora que todos vocês elevassem o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo esse infinito amor, esse poderoso amor que nos envolve todos os dias, a cada dia de nossa existência. Pedir que nos inspire todos os dias da nossa existência para caminharmos em sua direção, cumprindo com os nossos deveres, com as nossas obrigações, enquanto filhos de Deus, que possamos estar atentos, Pai querido, a todos aqueles que necessitam, que estão caminhando na jornada junto conosco, e que possamos compreender no dia de hoje com a maior profundidade possível os seus ensinamentos. Nos inspire a receber toda a influência necessária para que possamos adquirir o conhecimento correto das suas palavras e que possamos, mais do que isso, colocá-lo em prática em nossas vidas. E é isso, meus amigos. Vamos então desejar então que Deus sempre nos inspire na nossa jornada, não é verdade? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui o estudo de hoje, tá? Como eu disse, nós vamos estudar o capítulo 25, Observai os passos do céu, que é do capítulo Pedis e obtereis, não é? E o que seria isso? O que essa passagem quer nos dizer quando fala observai os pássaros que estão no céu? Nós vamos perceber que essa passagem, esse ensinamento do Evangelho, ele é muito importante para o fortalecimento de nossa fé, né? Para que nós possamos realmente fortalecer essa consciência de que nós somos filhos de Deus, nós estamos mergulhados, né, nesse fluido cósmico universal, onde Deus comanda tudo, que nada daquilo que nós precisamos irá nos faltar, né? E ele usa o exemplo dos pássaros dos céus para que a gente compreenda, né, que sequer para os pássaros, né, que são ainda seres um pouco ainda inferiores a nós, para eles nada falta. Então, que nós possamos fortalecer esse nossa fé, principalmente, em especial, nos momentos de mais dificuldade. Porque eu sempre digo que é fácil nós termos fé quando as coisas estão caminhando muito bem, conforme nós planejamos. O difícil é nós colocarmos, exercitarmos a nossa fé no momento de dificuldade. E é justamente essa palavra, exercitar a nossa fé. Porque para tudo na vida precisa exercício, não é? Para tudo na vida nós precisamos praticar. E como é que nós praticamos a nossa fé? Quando tudo está bem? Não. É nesses momentos de conflito, nos momentos de dificuldades, onde nós nos sentimos desafiados, é que a nossa fé acaba sendo testada, né? E também fortalecida pela nossa persistência, nossa coragem de vencer as dificuldades. Tá certo? Então vamos lá, meus amigos, vamos colocar aqui e vamos caminhar no nosso estudo. Item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E aqui, logo nesse início,
o Evangelho nos chama à reflexão de qual é o nosso verdadeiro tesouro. Quais são as riquezas que nós devemos acumular? São as riquezas materiais ou são as riquezas de ordem espiritual? Aí ele fala, não acumuleis tesouro. Será que ele está dizendo que nós devemos ser imprevidentes? Que nós não devemos, por exemplo, ser cautelosos? Não, não é isso. Nós não devemos ser pródigos, não devemos descartar o fruto do nosso trabalho digno, não é isso. O que ele chama a nossa atenção é que nós não podemos viver em função apenas do acúmulo da matéria. Não é? Do acúmulo do dinheiro, dos bens materiais. Não é esse o nosso objetivo aqui nesse planeta. O nosso objetivo é adquirir riquezas, sim, mas de ordem espiritual. São elas as únicas riquezas que nós conseguiremos levar quando aqui não estivermos mais. Não é isso? Então, vejam, não é errado ter um bom emprego, não é errado almejar uma vida melhor, não é errado pensar num futuro, numa velhice que um dia poderá chegar, nada disso é errado. O que é errado é nós fazermos disso nosso único objetivo e sofrermos, através dos tormentos voluntários, a dor, de não conquistarmos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter por fruto da vaidade ou apenas da usura. Não é isso. É isso que a gente veio buscar aqui na Terra. Tá certo? Então, que nós possamos interpretar o Evangelho de forma tranquila, consciente e perceber, que tudo que for fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, e que a gente faça bom uso dele, principalmente para aqueles menos favorecidos, ele vai ser bem-vindo, sim. Tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar o Evangelho, porque o tema hoje é interessante, principalmente nessa parte aí das incertezas, dos medos que nós temos em relação à falta que um dia podemos ter dos bens materiais. Mas vamos lá. Seguindo o item 6, o Evangelho traz o seguinte para nós, a seguinte reflexão. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mais uma vez, ele chamando a reflexão de que a vida é muito mais do que as nossos almejos materiais, nossos anseios materiais. A vida não é muito mais do que isso? Chama o Evangelho. Não é? Como eu acabei de dizer, o nosso objetivo principal aqui, nesse plano material, é exercitar os ensinamentos de ordem espiritual, é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e nos comprometemos em fazer aqui. Os bens materiais, eles são meios necessários para que nós possamos alcançar o nosso objetivo principal, que é, claramente, a elevação, a ascensão espiritual. Não é? Perfeito? Então, veja, ele quando fala assim, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim, exatamente. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material que tem que ser vivida, claro que tem que ser vivida, mas sempre tendo a consciência que é apenas um meio, para que nós possamos alcançar os elementos, a riqueza necessária para a nossa verdadeira vida, que é a vida do ponto de vista espiritual, que é para onde nós todos um dia iremos retornar. Tá certo? Continuando. Observai, olha que essa parte é muito bonita. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Ora, não somos muito mais do que os pássaros do ponto de vista da criação? Sim, nós somos dotados de inteligência, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o discernimento, nós somos mais evoluídos que os animais irracionais, Claro que são amados igualmente por Deus, mas nós temos um papel no processo de evolução muito maior do que os animais, Então, a eles falta alguma coisa? Não é a eles, Deus não alimenta eles
todos os dias, dando oportunidades de viver para nós também. Nós também teremos oportunidade. Então, Nelson, então eu não preciso fazer mais nada. Eu posso me acomodar e esperar que as coisas aconteçam, que caiam do céu? Não, os pássaros também não fazem isso. Eles também buscam, eles procuram e eles encontram, né? O chamado aqui é por uma reflexão, para que não entremos em desespero, né? Que nós possamos, sim, buscar a nossa melhoria, fazer a nossa parte, buscar a evolução intelectual, material, moral, espiritual, tendo a certeza que Deus irá sempre nos amparar todas as vezes que os nossos propósitos estiverem de acordo com as suas leis. Claro que nós não vamos almejar coisas que vão de encontro ou que vão prejudicar outras pessoas, que ferem as leis de Deus, mas todas as vezes que nós nos propomos a fazer algo que esteja de acordo com as suas leis e que seja compatível com a nossa programação, que vai nos auxiliar no nosso progresso, nós contaremos sempre com o auxílio, sim, do plano superior. Tá bom? Assim como os pássaros os têm. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côncavo a sua estatura? Não é? Então veja como ele faz essa reflexão, mostrando para a gente a importância que nós temos perante a criação, né? E que tudo é realmente possível quando nós acreditamos, temos fé e lutamos, trabalhamos para conseguir, né, alcançar, desde que, repito, esteja de acordo com os desígnios de Deus. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios no campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terás em vos vestir, ó homens de pouca fé. E aí, quando ele fala em cuidado em vos vestir, nós podemos entender um pouco mais além, né, dessa questão, compreendendo o vestir como um símbolo das questões materiais, não é? Que são elementos, sim, necessários para o nosso progresso, né? Eles são elementos necessários para essa vida material, são meios necessários para que nós possamos aqui viver, mas não são o nosso objetivo principal e nem devem ser causa de sofrimento. Olha só, porque também vos inquietais pelo vestuário, ou seja, como se isso fosse uma causa de dor, de sofrimento, de realmente de angústia para aqueles que não possuem ou não conseguiram alcançar ainda os seus planos. Nós temos que ter serenidade, nós temos que entregar realmente nossos pensamentos, nossos anseios ao nosso Pai. Temos que trabalhar, claro, buscando a nossa melhoria, mas sempre com um propósito maior, que deve sempre encontrar respaldo no servir, porque é esse o nosso objetivo. Todas as vezes que nós alcançamos ou almejamos coisas a mais em nossas vidas, nós temos que colocar nesse propósito o propósito de servir, porque toda profissão, por exemplo, ela tem um viés que pode ser utilizado em prol daqueles menos favorecidos, ou não tem. Qualquer uma, pense em qualquer uma das nossas profissões, qualquer coisa que nós possamos fazer hoje, ela pode, de alguma forma, auxiliar os outros. Né? Auxiliar o mecanismo da sociedade, auxiliar o movimento que a sociedade tem no caminho da evolução. Nós todos aqui, independente do cargo, da função que exercemos, da quantidade de dinheiro que temos no banco, nós temos um papel importante perante a sociedade, perante aqueles que circundam esse mundo de encarnados. E nós temos que assumir essa nossa posição de co-criadores, na verdade, porque nós aqui estamos criando também, né, como filhos de Deus, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, nós criamos. E nós podemos, através desses nossos pensamentos, dos nossos atos, auxiliar as outras pessoas, seja lá da forma como for.
Ah, Nelson, mas eu não tenho o dinheiro, eu não tenho nada. Nós podemos fazer qualquer coisa que nós nos propomos a fazer. Um sorriso, uma palavra amiga, um auxílio, né, no esclarecimento evangélico, nós possamos abraçar um simples olhar, uma forma de ajudar as pessoas. Então, vejam, como nós podemos sempre ser útil, né, para aqueles que caminham com a gente. Não é verdade? Vamos lá, caminhando. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, eu já li isso aqui, né? Que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá, né? Em vos vestir, ó homens de pouca fé. E olha só, né? O chamado para a fé, né? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. É muito importante nessa passagem a gente deixar as coisas bem alinhadas e bem esclarecidas aqui. Porque quando nós analisamos essa passagem de forma simples, sem aprofundar, nós vamos acreditar que ele está nos incentivando a não buscarmos é, algum tipo de melhorias ou algum tipo de recurso material. Não é isso, tá? Aqui não é uma apologia ao ócio, nada disso. O que ele fala apenas é que nós temos que confiar. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, nós temos que nos desenvolver, nós temos que nos qualificar. Perfeito, isso está de acordo com a lei de Deus, com a lei de trabalho, que é uma lei imutável de Deus e que auxilia uma outra lei, que é a lei de progresso. Não é isso. Tá? O que ele não quer, o que ele tenta nos trazer aqui é que nós não podemos fazer disso causa de sofrimento em nossas vidas. Ah, eu não consegui aquilo, e agora? Ou então, Deus me ajude, só posso se for dessa forma. Não, nós temos que trabalhar, nós temos que pedir o auxílio de Deus, mas já aceitando a resposta que virá, o auxílio que virá, sabendo que tudo faz parte de uma programação e que daquilo que resulta o nosso esforço, nós tiraremos o fruto proporcional ao nosso merecimento ou então aquilo que nós necessitamos, não é? Então, o que nós não podemos é fazer de tudo para conseguir apenas o material, né? A gente não pode não ter escrúpulos ou não ter limites para alcançar por conta de sofrimento e de inquietação, porque é isso que faz as pessoas se desviarem. Então, nós precisamos ter paciência, tranquilidade, trabalho constante. Podemos pedir a ajuda de Deus? Podemos, mas temos que realmente fazer a nossa parte. O esforço é nosso e o mérito também, não é? É para isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Vamos lá, continuando. Buscai primeiramente o reino de Deus. E aí ele faz o que nós temos que realmente buscar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e que todas essas coisas vos serão dadas por dia acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Para que ficarmos sofrendo com o amanhã, tentando guardar como um tio Patinhas, um cofre do supérfluo, daquilo que a gente não precisa, claro, né? Mas eu estou sendo previdente, eu preciso pensar no meu amanhã, claro, isso é legítimo, mas a gente não pode fazer disso o nosso único meio de vida, um único meio de ver, esquecendo os outros ramos da nossa vida, que são vários. Nós temos a nossa lado espiritual, nós temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos nossa parte moral e intelectual a evoluir. A gente não pode, em detrimento desses outros campos da nossa vida, pensar apenas em acumular, porque temos medo de que amanhã nos falte. Isso causa dor, causa sofrimento, não é? E desconfiança, enfim, uma série de outros transtornos que a gente não precisa para a nossa caminhada. Confiemos, trabalhemos, sejamos previdentes, mas confiemos na providência divina também, tá certo? Isso é importante salientar.
O item 7 diz o seguinte: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência. Olha só, aquilo que eu acabei de falar, né? Seria a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Olha só. E aí o Evangelho vem explicando, né? Ninguém está aqui, nós não estamos aqui falando que vocês têm que ir lá, ficar parado esperando as coisas, a vida te levar. Não, lógico que não. Existe a lei do progresso, né? Desde os tempos das cavernas, se a gente não tivesse feito algo para evoluir, nós estaríamos lá ainda, né? Não inventaríamos a roda, não descobriríamos o fogo, e aí não teríamos alcançado o progresso que nós temos hoje. Os cientistas que tanto contribuem para esse desenvolvimento que hoje nós possuímos, né, científico, intelectual, se eles ficassem inertes, nada aconteceria, a sociedade não iria progredir, e não é isso, não é isso. Meios são necessários para que nós alcançamos um fim. O que a gente pode e tem que bem pesar é a importância que isso tem que ter em nossas vidas em detrimento do lado espiritual. Nós temos que reconhecer que somos espíritos e que precisamos desenvolver esse nosso lado espiritual para que possamos sair daqui mais rico que nós chegamos, do ponto de vista espiritual, é claro, não é? E ele continua: não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Compreendem? Deu a inteligência para fabricá-los. Então nós podemos produzir, nós temos que ser produtivos, né? Nós temos que produzir e auxiliar o andamento de toda a sociedade, o andamento das pessoas, contribuir para o sustento de nossa família, o nosso próprio sustento, o nosso desenvolvimento no campo de estudos. É legítimo, é isso que nós temos que fazer aqui. Porque senão nós estaremos pecando também pela falta de ação, pela falta de atitude, né? Querendo apenas que Deus resolva todos os nossos problemas. Não é assim que funciona, não é? Nós temos que ter o mérito pelas conquistas que nós almejamos em nossas vidas. Mas lembremos, temos que confiar, trabalhar e acreditar que as coisas vão acontecer no momento oportuno, conforme o merecimento e a nossa programação, né? E não fazer disso nosso único objetivo e causa de sofrimento. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Olha só, né? Quando nós estamos em dificuldade, muitas vezes o material pode não vir naquele momento. Mas se nós procurarmos, se nós nos conectarmos com um plano superior, confiando, com fé, acreditando que as coisas irão melhorar, inspirações vão vir, nós iremos ser conduzidos e nós iremos ter oportunidades, mas para isso a gente tem que trabalhar. Nós não podemos, de forma alguma, nos acomodar e esperar que tudo caia dos céus por conta que os pássaros conseguem também. Não, os pássaros voam, buscam as coisas. Nós também temos que fazer a nossa parte, né? Lembrando que isso é o mais importante desse ensinamento. Tenhamos confiança no nosso Pai, busquemos a nossa melhoria, trabalhemos, mas não façamos disso motivo de dor e de sofrimento. E nem façamos disso desculpa para fazermos qualquer coisa para conquistar. Tá certo? Caminhando. Deixa eu achar aqui. Deus conhece
as nossas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades e Ele as provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Né? Então, vejam, o necessário, a palavra já disse, é aquilo que nós precisamos aqui para o nosso sustento, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento dos nossos. Além disso, mais do que isso, ele já se torna supérfluo. E o que nós devemos fazer com o supérfluo? Pegar do supérfluo e compartilhar, né? Fazer desse supérfluo de alguma forma útil para aqueles que não têm nem o necessário. E é esse o grande X que muitas vezes nós não conseguimos nos compreender, porque é como se tudo que nós ganhássemos fosse necessário. E aí esse equilíbrio que temos que aprender a ter, né? Compreendendo e mostrando, na verdade, quem é que comanda quem. Se nós que comandamos a matéria ou a matéria que nos comanda, né? Quem é que rege a nossa jornada, que é ser a matéria ou o espírito, né? E isso a gente precisa, com o aprendizado, com o tempo, compreender sob pena de sofrer as consequências e as dores que advêm dessa nossa postura. Tá certo? E finalizando, já indo para o item 8, ele diz o seguinte para nós: a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá o momentâneo insuficiente de outro, e cada um terá o necessário. Veja, nós estamos falando aqui de um mundo já em um estado evolutivo melhor. Aqui na Terra, infelizmente, hoje, como provas matéria de provas e expiações, ainda não conseguimos fazer com que todo mundo pense dessa forma. Algumas pessoas, alguns ícones já trabalham dessa forma e servem de exemplo para nós. Mas à medida que nós vamos evoluindo, que o planeta vai evoluindo, a tendência que é essa, né? Que o que é produzido, toda a força produtiva sirva a todos, né? Onde todos possam caminhar juntos com o necessário, não é? O que ensina o Evangelho para todos nós? Fora da caridade não há salvação, não é isso? Por muito tempo a gente fica refletindo sobre isso como, eu preciso ser caridoso para ser salvo, não é? Preciso fazer caridade para ser salvo, e na verdade não é isso, né? A verdade é que a caridade ela tem o poder e o condão de salvar a humanidade, porque quando todos começarem a compreender que todos somos necessitados de alguma forma, de alguma coisa, e começamos a auxiliar mutuamente uns aos outros, isso vai nos salvar, tá certo? Porque nada nos faltará, porque sempre vai ter alguém para nos ajudar de alguma forma, com bem material, com bens, com alguma palavra moral, enfim, com as diversas formas de caridade que se tem disponível aí para exercer, não é? Então, fora da caridade não há salvação. Esse é o que nós almejamos, não é? Deixa eu ver aqui. Ainda no item 8, ele diz o seguinte: o rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excelente do que haja comido, nada produzirão. E não haverá bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí haver Jesus dito:
não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Né? Então, ele faz aqui um chamado para que nós possamos realmente dar o devido valor necessário aos bens materiais, que têm uma importância, como eu disse, fundamental na nossa sobrevivência aqui na Terra, mas que nós sabamos dar o devido valor a ele e sabamos compartilhar os bens materiais, compartilhar o nosso tempo, que também às vezes é tão escasso para muitos de nós, né? Compartilhar um sorriso, um carinho, um pouco do que é nosso a todos aqueles menos favorecidos. Então, que a gente possa, de alguma forma, exercer o evangelho no nosso dia a dia, lembrando sempre, né, que a importância que é estar aqui na Terra e sendo, na verdade, um instrumento de Deus nessa obra divina, né, da criação. E continuando aqui, ainda no item 8, ele nos traz o seguinte: a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E aí vem o Evangelho nos mostrar dessa necessidade que todos nós, espíritas ou não, temos de contribuir para o progresso daqueles que caminham. Todas as vezes que nós ajudarmos a um desses pequeninos, é a mim que estará ajudando. Não é isso que Jesus nos disse? Então, quem são os pequeninos? Todos aqueles menos providos, né? Todos aqueles que não seja materialmente falando, ou mesmo espiritualmente, os que ainda não tiveram, não adquiriram ainda uma maturidade, e nós podemos ajudá-los de alguma forma, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, seja da forma que nós tivermos para ajudar. Nós temos sempre, né? Só que, infelizmente, nós colocamos várias desculpas, pois sempre atribuímos essa ajuda ao ponto material da coisa, né? Sempre ao recurso material. E não é isso que o Evangelho nos ensina, né? E aí nós encerramos aqui, né, o Evangelho em relação ao pedis e obtereis, observai os passos que estão no céu. Né? Então, que a gente possa, meus amigos, realmente refletindo sobre esses ensinamentos, cada vez mais compreender o que Deus espera de nós. Né? Nós somos filhos seus, nós temos a centelha desse amor aqui dentro do nosso coração, nós precisamos fazer ele brilhar, ele realmente externar, e nós precisamos compreender o nosso real papel aqui na Terra, enquanto seus filhos e como participantes, né, dessa criação. Né? Porque, embora ainda sejamos imperfeitos, nós temos, de alguma forma, como contribuir sempre com a criação, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual. Então, e temos que entender que, embora vivamos aqui nesse plano material, em onde tudo, esses recursos que estão à disposição são importantes, nós temos que sempre mostrar e compreender quem é que realmente tem o domínio. Se somos nós, por compreender a sua importância, mas também a limitação dele em nossas vidas, ou se ele se torna mais importante ao ponto de nós não termos controle sobre essa necessidade de adquirirmos mais e mais, sem dar a ele o real objetivo aqui na Terra, que é auxiliar a todos nós. Né? Então, que possamos fortalecer a nossa fé, possamos acreditar nos desígnios de Deus, acreditar que nada nos faltará daquilo que precisamos, que façamos a nossa parte sempre caminhando em direção a Jesus, trabalhando, nos desenvolvendo e acreditando que sempre receberemos o auxílio necessário para aquilo que a gente precisa aqui na nossa Terra, nesse planeta maravilhoso, oportunidade de crescimento que Deus nos ofereceu. Tá certo, meus amigos? Então, vamos encerrar. Vou colocar aqui mais uma vez a figura amiga do Mestre Jesus para todos vocês. Pediria que, neste momento, mais uma vez, a gente elevasse o nosso pensamento a Ele, que sempre está conosco, a todos os momentos,
né, acredita no nosso desenvolvimento, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe exatamente aquilo que somos capazes de fazer. Que nós possamos também acreditar nisso, que possamos confiar no na nossa capacidade de fazer o bem, nossa capacidade de nos envolver, Pai querido, sabendo que a cada momento, nas piores dificuldades, o Senhor sempre estenderá a mão a nós, nos mostrando o caminho a seguir. Que possamos confiar, fazer a nossa parte e seguir sempre em direção a Ti. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Fique com Deus, meus amigos. Até o próximo encontro. Um grande abraço.